Há uns dias atrás, e de facto não foram há muitos, pediram-me para contar um conto. Disseram-me até qual o mote. Fiquei um pouco arredio quanto ao tema, até porque não tinha nada a ver comigo, quanto mais com a minha inspiração. Até porque já ouvi alguém dizer que quando se escreve por encomenda, a inspiração só estorva. Qual é o técnico de saúde que intervém por inspiração? Faz o seu serviço com a técnica que aprendeu e tudo fica bem, resolvido. Qual o juiz que julga por inspiração? Tem os seus calhamaços, onde se baseia, tem a sua técnica adquirida e sobre ela julga. Até um engenheiro civil, que andou não sei quantos anos a aprender para cima e para baixo, como se faz uma construção, irá aplicar a sua inspiração. Nisto só os arquitetos, e mesmo assim duvido, porque também eles, que até são de artes, têm as suas técnicas. Sendo assim, isso é mais delongas, ou qualquer inspiração, vou tentar agora, já um pouco mais calmo, pois a introdução acima foi para mim muito inspiradora, contar o conto que me foi encomendado. Pediram-me para que eu falasse sobre o que via da minha janela. Mas que filha da putice esta! Eu falar exatamente do que vejo da minha janela. Ela até que nem é flor que se cheire. Ela que só me dá maleitas, dissabores, más recordações e outras coisas afim. Estas coisas afim também não vos vou dizer, porque agora, senão acabava-se aqui e agora o enredo da história que espero contar, sem, como já disse, inspiração. Existe um grande problema em relação à minha janela. Ela, de facto, até é grande, talvez 2 metros de largo, mas em toda a sua extensão ou amplitude não consigo arranjar um pouco de espaço onde possa colocar uma cadeira e ficar perante ela e ver algo que seja digno de uma paisagem que me dê inspiração para vos escrever. Maluqueira é esta, claro. Sendo assim, e como devem já estar a imaginar, tenho de me colocar de braços cruzados sob o parapeito e olhar a rua. Mas isto faz-me doer os cotovelos, coisa para mim muito sensível, e retira de mim qualquer vontade de escrever. Quem é que tem vontade de contar alguma coisa com os cotovelos a doerem, as pernas a tremerem e os dedos gelados porque a janela está aberta? Fechei a janela, pois estava um frio do caraças, e optei por outra técnica. Aqui está a técnica e não a inspiração. E sentar-me muito bem descansadinho na mesa da sala, frente ao meu caderno, e com a minha velha caneta escrever então aquilo que não via, mas sim o que queria ver através da minha janela. São 2 da manhã. O sol, como devem ter em mente, já se foi mais, e eu aqui sentado ainda ouvia na tal minha janela imaginária. Estava junto com a lua, tocar-te lá com ela, coisa nunca por mim vista. Era um namoro pegado, e ele lá daquele lado a dar luz a ela, e ela cá deste lado a recebê-la com prazer e a iluminar uma janela para dar algum brilho àquilo que eu não via, que mais tarde ou mais cedo teria de ser revelado. É claro que para ter discurso, imagino que vocês estão a imaginar que eu vos vou contar mais umas histórias daquelas de amor, daquelas muito longas que eu continuo a escrever e que dizem ser uma seca. Mas não. Desta vez irá ser, penso eu, uma coisa completamente diferente. Vamos ver se a técnica irá funcionar e no meio espero que a inspiração não apareça a chatear-me a cabeça e entorpecer-me a minha velha e companheira caneta de aparo.
Como eu gosto dela! Como somos amigos e velhos companheiros de viagem! Quantas páginas em branco já desbravamos! Quantas histórias já vivemos juntos! Umas boas, outras más, mas sempre fiéis um ao outro. Até parecem aquelas histórias de outros tempos em que a adversidade fazia a união. Quanto maiores eram as dificuldades, mais os casais se uniam para as ultrapassar. É assim a relação com a minha caneta. Apesar de eu ter que a alimentar constantemente, pois faz parte, vivemos numa cumplicidade fabulosa e completamente feliz. Mas, como já devem ter reparado, desviei-me um pouco do assunto. Já lá voltamos. Com a minha janela, aquela de que vos falei também, há uma certa empatia. Ela só me mostra aquilo que quer para eu não ficar, como hei de dizer, deprimido, frustrado ou até, quem sabe, batido da cabeça. Eu também só vejo através dela aquilo que quero para ficar feliz, lindo e airoso, sentado nesta minha cadeira, junto à minha querida caneta. Mas o que é facto, e de facto, a minha janela estava a enganar-me, a ofuscar-me a vista, ora porque estava embaciada devido à cacimba que caía, ora porque não queria que eu visse o que lá fora se passava. Tentei falar com ela, limpar-lhe os olhos, deixá-la dizer-me que tudo o que agora se passava lá fora era verdade e eu não tinha visto. Tinha estado distraído, ou quem sabe cego como ela. Mas ela não me respondeu. Não me deu, como se costuma dizer, cavaco. Olhou para o lado e, com um ar altivo, acenou-me com a mão, como a querer dizer-me: faz-te à vida, pois eu já me fiz à minha. Deixei então aquela janela, deixei também a minha velha companheira de sempre, a minha caneta de paro, e voltei à tal janela, à real, aquela onde eu colocava no meu parapeito os braços cruzados e que me faziam doer os cotovelos. Mas ai, como faziam! Abri as vidraças de par em par, coloquei então os braços e olhei na rua, nesta altura, quando vazia, pois a hora já ia alta, mas nem por isso parca de gente. Eles são uns, eles são outros, todos muito bem mandados para aquilo em que acreditam, seja um cigarrinho, uma cervejola ou até, quem sabe, uma coisa qualquer enrolada que dá, neste caso, uma inspiração do caraças. De manhã, não muito cedo, vejo outros e outras que se arrastam num pequeno almoço sem condições para pagar. E assim, para a vida, corre para eles. E se essa tal refeição der até ao jantar, irá ser uma bênção de Deus. Vejo outros que se desgastam em cerveja, bagaço e outras bebidas até à noite. Tiveram uma semana de trabalho, ganharam tudo o que tinham a ganhar e agora, em 2 horas, vai tudo à vida. Depois ainda se queixam. Pois é. Podia falar de mais coisas e de factos que vejo efetivamente desta minha janela real. Mas tudo o que eu poderia dizer iria possivelmente ofender algumas pessoas ou, quem sabe, algumas instituições. Assim, prefiro dizer que da minha janela, esta, não a outra, a virtual, vejo como a raça humana consegue ser até um gato. Um homem não. Deveriam estar a pensar que eu, com este pequeno discurso, iria acabar o conto que tinha de contar. Mas não. A coisa ainda vai, como se costuma dizer, a Santos. Da janela, aquela janela real que agora adotei como minha, aquela onde eu sempre prendava os meus braços cruzados e que me faziam doer os cotovelos, agora estava mais lúcida do que antes.
As imagens que eu agora via eram mais degradantes que as anteriores. Ele era porrada para a esquerda. Ele era porrada para a direita e ninguém se conseguia entender. Eram garrafas jogadas no chão, eram copos partidos sem se saber como. Eram cestos, restos de gente mandadas ao lixo sem se saber como nem porquê. Ainda perguntei a alguém porque se faziam estas coisas, pois há sempre maneira de se tornear estas situações. Ninguém me disse nada. Ninguém me respondeu a nada. Ninguém teve sequer a coragem de chegar a mim à frente e me dizer: andas aqui toda a noite, sempre a olhar para a tua janela e não olhas para a tua rua? A tua rua és mesmo de facto um palhaço. E o teu umbigo? Já por acaso olhaste para o teu umbigo? Ai, como eu gostava de já ter olhado para ele. Mas foi sempre uma coisa muito difícil. O meu umbigo foi sempre uma coisa que me fez muita confusão. Porque é que nós, que quando nascemos, sem saber como nem porquê, temos de ter aquele sinal, aquele buraquinho entre as cuecas e o cinto das calças, entre o que vem de cima e o que vem de baixo? Será que serve para alguma coisa? A minha mãe dizia que sim. Quem tem um umbigo lindo, bem feito, terá sorte, boa aventurança na vida. E eu, por acaso, até tenho um assim, mas não é por isso que a vida me corre de feição. Da minha janela, muito pousada no meu umbigo, pois ela estava mesmo encostada ao tal do parapeito, onde, ou seja, já retirei os braços e os cotovelos, agora estava arvorada e bem airoso, verifiquei que tudo o que vos tinha dito era completamente mentira. A minha janela agora mostrava-me gente cinzenta, amarela, encarnada e de outras cores. A minha janela agora mostrava-me gente que eu nunca tinha visto. A minha janela agora mostrava-me gente que eu nem sequer tive interesse em ver. Mas ela insistia em mostrar-me estas coisas e lá continuava, com o umbigo, que agora já não era mais a barriga ou o peito, pois a coisa já tinha subido um pouco mais e continuava a ver a mesma desgraçada. Não havia de facto condições para outras imagens. Um dia até ouvi tiros e alguém morreu à minha porta. Um dia até ouvi pedradas e alguém ficou cego à minha porta. Um dia até ouvi uma explosão e um carro ficou danificado à minha porta. Um dia até alguém roubou à minha porta. Um dia até alguém dormiu à minha porta e perguntou se podia ter alguma coisa para comer. Um dia, todos os dias acontecem coisas à minha porta que eu não consigo ver da minha janela. Isto porque ela está muito alta, mas quando eu deixo do parapeito ou até do meu umbigo, a coisa torna-se completamente diferente. Lá embaixo a visão é totalmente diferente. Vejo todos os que se arrastam pelo mundo, tal como eu ainda vivo na minha janela, e digo: será que nós não podemos viver calmos e descontraídos nesta vida, sem vícios, sem violência, sem enganos, sem extorsão e sem outras coisas acabadas em ão? Talvez sim, dizem uns, talvez não, dizem outros. Eu é que, apesar de tudo e da minha lucidez em relação à janela, não vos consigo dizer nada e fico-me por aqui. Mas o sol já está escondido, a lua, essa também, já se recolheu por trás de umas nuvens que eu não conheço de lado nenhum e que nunca me foram apresentadas. E fico assim bem sentado na minha cadeira, com a minha velha caneta de amparo, olhando uma janela que nunca tive, mas que um dia gostaria de ter.